Olá, meus queridos e minhas queridas. Vamos começar hoje aqui, nesse nosso encontro. Estou com um pigarro absurdamente estranho. Mas vamos começar hoje aqui. Você que está ouvindo esse assunto, não apenas cai em vestibulares, mas também faz parte aí do conteúdo de ensino médio e é extremamente polêmico, que é justamente a consolidação da Igreja Católica durante o período medieval. Perfeito? Aqui, meus queridos, quando se trata da Igreja Católica, não confundamos com igrejas evangélicas, neopentecostais ou coisa parecida. É um específico panorama da Igreja Católica durante o período que corresponde do século V até o século XV, ou seja, durante todo o período medieval. Essa igreja, ela acabou, depois do período romano, se consolidando como principal instituição dentro do contexto medieval. Dessa maneira, você tem aí uma divisão interna da igreja em clero regular, regular no sentido de regras. Regular vem de regula. Regula em latim são regras. Hipoteticamente, é o clero que segue regras extremamente rígidas, e que, a princípio, podemos considerar como sendo aqueles que vivem em isolamento em relação a fiéis. É o caso, por exemplo, de monges em monastérios, ábades em abadias, e que fazem, por vezes, voto de silêncio, voto de castidade, voto de celibato, o que não é o padrão normal, que fique bem claro isso, para a igreja dentro desse momento. No segundo ponto, nós temos o clero secular. Secular vem de sécula. Sécula significa mundano, ou seja, seriam aqueles clérigos da Igreja Católica, volto a afirmar, que estes sim vivem em contato com os fiéis. E desta forma, desta maneira, esse clero secular é composto por padres, por bispos, por arcebispos, por cardeais, que estão ali no dia a dia com os fiéis. Dentro do período medieval, uma das atribuições, principalmente de monges em monastérios, era a de cuidar das práticas educacionais. Entre essas práticas, existiam os chamados monges copistas, cujo nome já está entregando, Vamos falar bem da real. O que é um monge copista? É aquele cara que fica copiando um livro, no formato tradicional medieval, que era em rolos, para o formato novo, que é esse que nós temos até hoje, conforme você pode ver pela imagem, pela figura. O monge copista também faz não apenas a cópia, por vezes, mas seriam tradutores de textos em outros idiomas para o latim. É dessa prática que surge a Bíblia, no sentido que nós conhecemos hoje. Por isso que eu falei no início que é um tema polêmico, uma vez que a Bíblia foi escrita e reescrita diversas vezes. Alguns textos acabaram entrando e outros saindo, o que monta, assim, um compêndio, uma compilação de textos religiosos, que não corresponde exatamente à originalidade do texto, já que ninguém sabe, vamos falar bem da real, quem foram os escritores da Bíblia, principalmente na parte do Antigo Testamento, já que foram livros que foram sendo agregados a um texto maior. Lembrando que o Antigo Testamento é uma adaptação do Torá judaico, o livro sagrado dos judeus. Já o Novo Testamento, você tem lá os novos evangelhos atribuídos aos apóstolos de Jesus, e nem todos eles foram contemplados em estar aí dentro do texto do Novo Testamento. Vamos adiante.
Aqui, histórias controversas, né? Por exemplo, a história do Papa João VII, que foi excluído dos anais da Igreja Católica por, na verdade, ser uma mulher, né? A Papisa Joana, e que a história vazou, né? Apesar de toda a tentativa por parte da Igreja em tentar excluir esse episódio, por ora engraçado, por vezes assim trágico, que é o fato de uma mulher ter ocupado o trono papal. Na realidade, nada impede que isso aconteça. Pelas regras da Igreja, qualquer fiel católico, com toda a sua formação, batizado, primeira comunhão, crisma, pelo menos foi isso que eu aprendi, né? É habilitado a ocupar o trono papal, né? Porém, isso não fala que é um homem ou que seja uma mulher. Porém, a história se tornou vergonhosa para a Igreja, a partir do momento em que a sujeita aí, né, cujo nome acaba ficando obscuro na história, alguns falam em Gilberta, para se ter uma ideia, mas ninguém sabe ao certo se foi ou não foi, e que acabou entrando nas graças do Papa Sérgio, né, e acabou se tornando o médico, né, do Papa Sérgio, isso lá por volta do início do século VIII, e acabou ela sendo colocada como sendo sucessora. O Papa Sérgio não sabia que se tratava de uma mulher, e só se soube quando ela engravidou, né, o que mostra que a vida sexual dentro da Igreja era uma prática comum. Qual o final trágico da história? Bom, quando ela pariu a criança, uma menina, ambos acabaram sendo mortos nas ruas de Roma. Obviamente que nem todos acreditam e acabam seguindo os dogmas da Igreja da forma como a Igreja gostaria que acontecesse, né? Isso forma o que a Igreja chama de grupos heréticos. O que é um herege? São aqueles que não admitem os dogmas da Igreja, acabam indo contra esses dogmas. Não deixam de ser católicos, né, com exceção dos judeus que estão na lista ali, e mesmo assim há alguns judeus convertidos, já que o judeu é uma raça, é um povo, não necessariamente adepto do judaísmo. Mas a grande maioria do que vocês veem ali, arianos, valdenses, anabatistas, albigenses, nestorianos, né, e judeus e bruxas, né, considerados são hereges, né? Você tem aí, por exemplo, vamos pegar aqui o anabatista, ele era contrário à prática do batismo, né? Então, por isso, do nome anabatista, aqueles que não acreditavam na prática do batismo. Os nestorianos, que negavam a virgindade de Maria, né? As bruxas, que de forma geral são mulheres, que acabam mostrando conhecimento que a Igreja não admite que mulheres tenham, ligados geralmente ao curandeirismo, ligados à prática de partos, né, de crianças, entre outras coisas. E isto para a Igreja já era sinal de bruxaria, tá? Além disso, devemos lembrar que boa parte desse pessoal que vive no período da alta ou na transição da alta para a baixa Idade Média, ou seja, por volta do ano 1000, é um pessoal que recém-convertido foi ao catolicismo. E se foi convertido, já existia uma religião anterior. E boa parte das práticas religiosas anteriores, né, à presença da Igreja eram práticas magísticas, né? Acreditava-se realmente no que diz respeito a feitiços, a magias, e que continuaram sendo praticados por essas pessoas, homens ou mulheres, né? É curioso que o homem que faz a prática magística, ele é mitificado como mago, né? Já a mulher, pejorativamente, é colocada como bruxa, o que mostra aí, bem claro, a percepção de que homens têm mais, né, assim, chances de se darem bem no período medieval do que as mulheres.
o que mostra aí esse início de um procedimento mais patriarcal, né? Na verdade, se formos levar em consideração os termos históricos anteriores, a mulher já vem perdendo esse espaço numa sociedade patriarcal, mas aqui você tem a consolidação dele, né? Ali, na passagem do século XII para o século XIII, a Igreja cria o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, que se tornará o principal meio de combate às práticas heréticas. E esse tribunal, que de início apenas teria uma função pedagógica, ou seja, de doutrinação, de ensinamento, ele passou a ser visto posteriormente como sendo uma prática assim bastante generosa para a Igreja no que diz respeito a confisco de bens, a confisco de posses, principalmente de judeus, né, que acabaram sendo vitimados por práticas heréticas. E em alguns países, como é o caso de Portugal, por causa da Espanha, recém-formados, até proibidos de conviverem dentro do país, acabaram sendo. Entre as práticas da Inquisição que significa interrogatório, você tem aí o inquérito, né, tudo registrado devidamente. A Igreja chega ao cúmulo de ter um livro chamado O Martelo das Bruxas, né, o Maleus Maleficarum, para ter aí um guia, um manual de como se identificar bruxas. E aí, as práticas de torturas por parte da Inquisição, para se obter a confissão em relação à prática, né, da heresia em si. Aí você vê uma pessoa, uma mulher, sendo despida, e ao lado esquerdo abaixo, né, você pode ver aqui abaixo, né, deixa eu pegar o amarelo aqui que fica mais destacado, algo com ferro incandescente, para justamente se fazer o quê? A queima da bruxa, né? Mas uma queima superficial, nada que não doa, beleza? Aqui o cinto de Santo Erasmo, também utilizado nas práticas de tortura. Aqui nós temos o despertador, outro instrumento utilizado para se obter testemunho e prova, né, de qualquer prática herética. Outro formato de despertador, uma punição terrível. O próprio despertador, que é o instrumento original, que está numa exposição itinerante aqui pelo Brasil. Aqui uma cena terrível também, de uma pessoa sendo empalada viva, enquanto os inquisidores acima, aqui, estão numa boa só observando, né? É para você ter uma noção da naturalidade com que isso era encarado pela Igreja Católica. Aqui, a forquilha do herege, colocada no pescoço da pessoa, impedindo que baixasse ou levantasse a cabeça de forma abrupta. Aqui a mesa ou balcão de estiramento, que era utilizado tanto na primeira forma como nesta, e também utilizado aqui, como vocês veem, na vertical, em conjunto com as garras de gato, que seriam isso aqui, né? A utilização das garras de gato também para rasgar a pele, para rasgar a carne da pessoa. Aqui o esmagador de polegares, né? Você que já prendeu o dedo numa gaveta sabe a dor lancinante que isso gera. Aqui o manual de instruções do esmagador de polegares. Novamente o esmagador de polegares. Aqui você vê o esmagador de cabeças. Uma fotografia na exposição itinerante que eu mencionei agora há pouco a vocês. Aqui o esmagador de joelhos. Um instrumento original. As pinças que apareceram na primeira imagem, que serviriam para
fazer marcas, apertar mamilos, né? Apertar dedos e por aí vai. Aqui o esmagador de seios, também colocado de forma incandescente na pessoa, com direito a efeito especial, bem tosco. A pera anal ou vaginal, colocada na forma como você vê à esquerda e aberta para se tornar a dor ainda maior com o tempo. O cavalete, que era colocado com pesos nas pernas para pressionar a pessoa para baixo. Também uma espécie diferente de cavalete, mas sem o instrumento abaixo. A pessoa era erguida com um peso no pé, conforme vocês podem ver. Aqui um tronco que mais tarde será utilizado na história brasileira, na história americana, como sendo um instrumento de tortura para os escravos. Aqui era colocado nas saídas das igrejas, principalmente uma punição para fofoqueiros que tinham aí seus pés lambidos por cães, né? A roda do despedaçamento, pavorosa também, a pessoa seria rodada e sim plenamente machucada e com partes do seu corpo, conforme você pode ver nessa imagem aqui, com esses pregos abaixo. Ali à direita você vê a roda alta, que é esse instrumento aqui. Aqui a roda de evisceramento, para retirar as vísceras da pessoa ainda viva. Outro formato de balcão, só que agora para se colocar óleo fervente na pessoa, né, por meio de um funil. Seria esse instrumento aqui. Aqui as punições de morte ou de desmembramento, de despedaçamento de corpos, né? Que você vê o machado. Um protótipo de guilhotina de madeira. A machada. Aqui a Virgem de Nuremberg, que dá origem àquele grupo de axé e pagode chamado Iron Maiden, né? Que você tem aí a pessoa colocada nesse sarcófago e pressionada com as lâminas. Aqui o instrumento original. E aqui eu fazendo minha participação especial. Né? Aqui você tem a cadeira inquisitorial. Terrível instrumento também, que além de todos esses pregos, vamos colocar dessa maneira, essas pontas, aqui embaixo você vai ter uma fogueira colocada, né? E no assento você terá óleo colocado, para que a pessoa sinta cada vez mais dor pelo fervilhar no seu bundão, né? E com isso encerramos, né, essa nossa aula sobre a Igreja Católica no período medieval, que além da força, além de ser a instituição mais poderosa, também lança mão de práticas de tortura, práticas de interrogatório para justamente aumentar a sua força, o seu poder e não deixar acontecer nenhum tipo de oposição ao seu pensamento, aos seus dogmas e por aí vai, né? Essa igreja, ela vai, a partir do movimento cruzadista, que você vê em outro vídeo que eu vou colocar num card aqui, né? Ela perde muito dessa força mesmo com a Inquisição, né? É justamente nesse momento das cruzadas que a igreja cria esse Tribunal do Santo Ofício, para não perder essa autoridade, para não perder essa força que já começava a ser muito questionada pelo movimento cruzadista. Porém, isso abre espaço para que reformadores tentassem promover as suas mudanças, o que vai gerar, mais tarde, na transição do século XV para o século XVI, no movimento das reformas protestantes. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal e um abraço a todos. Bons estudos!